Meus amigos, o Vasco da Gama perdeu mais uma partida. Dessa vez para o rival Fluminense, de 1-0 e com um jogador a mais pelo estadual que aconteceu no domingo, que acabou causando a demissão do técnico Fernando Diniz. Veja algumas opiniões sobre a saída do técnico. Aqui o tetracampeão ex-jogador, Zinho, fala um pouco desse Vasco do Diniz. Pela minha experiência, eu percebo que esse desligamento não partiu direto do Pedrinho. A minha sensibilidade de observar do jeito que o Pedrinho falou e o que o time apresentou nesses jogos. Vamos dizer, o Rafa trouxe aí, tem alguns jogos que o Vasco jogou melhor do que o adversário, mas não ganhou o jogo. Jogou melhor do que a Chapecoense. Criou mais chance. Contra o Madureira. Ele muito mais próximo da vitória. Mas perdeu. Madureira perdeu pênalti. Fez um jogo parelho com o Mirassol, fora de casa. Começou até ganhando o jogo. Você perder pro Mirassol na estreia do campeonato, encarando, jogando, é um absurdo? Não é um absurdo. Você perder pro Flamengo, que tem um time, um elenco muito melhor, é um absurdo? Não é um absurdo. Mas a sequência de resultados ruins. Aí você vai para o Brasília, você perde em casa para o Bahia também, que era para tentar se recuperar. Tem 1 ponto em 3 jogos. Vem o fantasma já, que assola o Vasco da Gama, porque caiu para a segunda divisão muitas vezes nos últimos anos. E aí, no futebol do Rio, você pega um time que, se for comparar elenco por elenco, fazer um cara a cara, não é um absurdo superior a qualidade que o Fluminense tem para a qualidade que o Vasco tem. Acho que alguns jogadores vivem um momento melhor do Fluminense, mas dizer que é um elenco muito à frente do Vasco, não é. Mas é um time melhor estruturado, melhor organizado, aí cai a cobrança em cima do Diniz. Ele não está conseguindo trazer essa confiança no dia a dia de treinamento, é a minha leitura, né? Pela dificuldade que eu vejo o time do Vasco jogando com um jogador a mais, não consegue criar, não consegue jogar, a bola queima, os jogadores não têm aquela confiança, porque a atmosfera e o ambiente do futebol traz isso. Então, é mais tranquilo, não sei se é a palavra, mas assim, é melhor sair o treinador, vai mandar embora o time todo. Então vai tirar o treinador para ver se traz um outro cara que dê um ambiente, uma motivação, os jogadores respirem e façam treinamentos e uma metodologia de trabalho diferente para ver se recupera. Se recupera para não cair para a segunda divisão. Não é para ser campeão brasileiro. Volto a dizer, não vejo o elenco de alguns jogadores. Rayan, Coutinho, enfim. Então assim, sobrou para o Fernando Diniz porque vejo que ele não consegue trazer esse ambiente que os atletas consigam entrar em campo leves, soltos e confiantes para jogar. Aí o treinador acaba sendo ele, o cara para sair e dar espaço para o outro. Agora precisa contratar um treinador que o Pedrinho, o presidente do Vasco, que foi jogador de futebol e muito bom jogador de futebol, ele tem que entender como é que ele formou o elenco do Vasco e trazer um treinador que tenha características que se encaixe a característica do treinador no elenco do Vasco. Não é que o Vasco vai ter que ser... Aqui agora você vê o pentacampeão Denilson falando da passagem do técnico. Na minha opinião, acho que de todos, é a questão de gols marcados e gols sofridos, né? É uma identidade que o Diniz tem, né? Os times do Diniz, né? Porque se ele consegue diminuir os gols sofridos, provavelmente ele vai ter muito mais êxito na carreira, né? Mais vitórias na carreira, né? Então ele é muito fiel ao jeito dele de jogar e ele sofre muito com isso. 73 gols marcados e 72 sofridos. São muitos gols sofridos, né? Então ele não conseguir, em algum momento, tentar corrigir isso nos times que ele vai trabalhar, e vai continuar trabalhando, obviamente, porque eu acho ele muito bom treinador, mas tem coisas que eu acho que ele precisa corrigir. Ele é mandado embora do Vasco, num momento o Vasco perdeu praticamente os seus líderes. O Verratti foi embora, o Rayan, líder, né? Ele é muito jovem ainda, mas tecnicamente ele fez muita diferença. E aí o Coutinho desde o ano passado já vinha com esse pensamento de parar. O Fernando até estendeu um pouco mais, até tirou da cabeça dele essa ideia de querer parar de jogar futebol e tudo mais. Então essa questão mental, obviamente, a gente deseja uma ótima recuperação, que descanse a cabeça, Felipe, o cara, parece um cara, né? Um bom cidadão mesmo, assim. Nunca vi nenhuma história do Felipe Coutinho, sempre muito, muito profissional. Mas ele pegou um processo do Vasco, um momento difícil, né? Porque substituiu o Verratti, que já não jogando com ele, já não vinha tendo sequência com ele, aí perde o Felipe Coutinho e aí não consegue jogar bem. O Vasco não tá jogando bem. Não é que o Diniz perdeu, foi mandado embora, mas pô, jogando bem, né? O time tava fazendo diferença. Agora, você vai ver o ex-jogador Felipe Melo comentando do seu jeito ácido e sem papas na língua, que ainda dá uma alfinetada no jogador Veguete ao curtir postagem da demissão do técnico. Mas acho que tem um momento que precisa de uma separação, de fato. Eu sou muito contra isso, né? Mas existe um momento que existe, não tem como.
E o Vasco já não. Esse Vasco nem competir. O jogo de hoje contra o Fluminense foi melhor e o Fluminense não. O Vasco estava sem ideias até mesmo quando tinha um jogador a mais. Vai chegava e ficava botando bola na área. O Fluminense defendeu até com ao meu ponto de vista. O Fábio não trabalhou com uma certa depois da facilidade. Na hora que teve uma confusão. Isso acaba fazendo alguns atletas acabam se afastando um pouco. Então, sem dúvida, com a saída do próprio Verratti, do Felipe Coutinho, eu acho que deve ter ficado um clima um pouco distante, digamos assim, né? Deve ter ficado um pouco distante dos jogadores. É o que eu penso. Agora, é bem complicado, assim, de pensar um Verratti da vida que passou pelo Vasco e não é que ganhou um monte de título pra estar aí curtindo foto, sabe, de demissão de Diniz. O cara que foi, sabe assim, não um camarada como, por exemplo, o Felipe Coutinho, que é um gigante de futebol, já ganhou tantos títulos. Acho que nem título tem na carreira. Assim, depois que ele saiu, o Vasco começou a jogar melhor, sabe? E o Diniz tem uma coisa que eu acho muito importante, é a sinceridade dele. Ele deve ter falado com o Verratti, olha, não vou te usar, cara. Você sabe, né? Tem muito treinador que a gente chama de vaselina. O cara, não, vou te colocar. Comigo aconteceu, o Mano fez comigo. Aquela vaga ali é sua, hein? Nunca joguei. Aquela vaga ali é sua, nunca joguei. A gente chama de vaselina. Mas tá tranquilo, tá tudo certo. Ele, pelo menos, é um cara sincero. O Diniz é um cara muito querido. Sabe? Por mais que tenha tido ao meu modo de pensar, assim, vendo de fora, um distanciamento e a perda de alguns atletas, ele é muito querido. Isso que o Pedrinho, você vê, se nota, né? Tá bem abatido. Agora você vê a opinião do youtuber, comentarista esportivo Casemiro Miguel sobre a saída de Fernando Diniz do Vasco da Gama. Tá boa ou notícia ruim? Você quer boa ou ruim? Eu quero ruim primeiro. O Vasco perdeu pro Fluminense. E qual que é a boa? O Diniz saiu, foi embora. Pô. Ah, é? Porra, não dava mais. Então eu quero uma avaliação sua do jogo e eu quero uma avaliação sua da era Diniz. É a mesma coisa, pô. Uma merda, pô. Então o jogo foi um reflexo da era É Diniz. óbvio, obviamente. Cara, assim, pô, é foda que a gente é meio duro com as palavras, agora eu vou falar na moral. Fala na moral. Sim, a verdade é que o prazo de validade do trabalho do Diniz já tinha esgotado faz algum tempo. Obviamente, a gente fala muito aqui sobre manutenção de trabalho, respaldo, fiar, dar peças, dar tempo. Tudo isso o Vasco deu ao Fernando Diniz, cara. Ninguém pode falar isso do Pedrinho. Ninguém. Pelo contrário, a torcida do Vasco estava reclamando que o Pedrinho demorou a agir. Mas dentro do futebol brasileiro, cara, daqui a pouco a gente vai falar disso tudo aí que tá acontecendo aí do meu dia. Maluco no meu dia, né? A gente vai falar sobre tudo isso, mas, cara, a torcida do Vasco já tava pedindo há muito tempo, cara. A gente já tava vendo essa relação ficar desgastada cada vez mais. A gente tava vendo que o campo não estava dizendo muita coisa, cara. Ou dizendo muita coisa por não dizer nada, sabe? Tipo, você captava do campo esse sentimento de que o Vasco... Não jogar bola também é um recado, né? Cara, o Vasco... não é que o Vasco não estava mais evoluindo, o Vasco evoluiu, o Vasco retrocedeu em vários aspectos. Regrediu em vários aspectos. Hoje Esse foi... É né? Bola parada no Vasco, esquece. Nojo. Não, contra o Bahia, sabe o que é pior que a bola? Sabe o que é pior que a bola parada do Vasco? É a bola rolando. A bola parada é uma merda, a bola rolando é pior. É impressionante. Cara, hoje tem aquele gráfico lá de bola rolando, bola parada. Hoje foi mais um jogo impressionante do Vasco, onde o Fluminense pouco fez pra vencer o Vasco, de verdade. Eu não sei se o Luizinho tem uma opinião diferente. Eu acho que o Fluminense, perto do que o Fluminense vinha fazendo nos últimos jogos, foi um jogo, cara, assim, mediano, cara. Mediano. Se o Fluminense jogasse como jogou alguns dos últimos jogos, o Fluminense faria muito mais. O Fluminense não fez esforço para ganhar do Vasco. O Fluminense não fez esforço para se defender do Vasco quando estava com um jogador a menos. Não fez. O Fluminense não fez esforço. O Fábio não fez uma defesa significativa. Fez uma defesa no chute do Rojas. E aí, assim, a gente tá vendo os melhores momentos. E só para passar a bola, Luiz, perdão. Não, fica à vontade. É assustador como que o Vasco é... Assim... Vulnerável, mano. Tipo assim, o Vasco está tomando contra-ataque 2 contra 1 aos 30 do primeiro tempo de um jogo eliminatório que tem 2 jogos. Porra, o primeiro tempo foi uma merda, até o gol do Fluminense. A verdade foi essa. O Fluminense teve algumas... Assim, o Vasco é fim de pelada total. Os lances do Vasco, exposto defensivamente, é lance de fim de pelada, mano. Coisa surreal, sabe que a galera não volta pra marcar? Luiz Felipe Freitas, é mestre nisso. Não volta pra marcar, Guilherme Beltrão não volta pra marcar, e o zagueiro fica lá sozinho. O Robertino ficou sozinho 2, 3 vezes, cara. E esse lance aí, o Fluminense saiu com a menos. Finalzinho do jogo. Esse lance o Fluminense saiu com a menos. É o último lance do nosso resumo, né? Como a galera pode perceber, e aí vou passar a bola, desculpa. Não há nenhum lance perigo do Vasco. Você viu o lance perigo do Vasco? Tem um chute do Rojas, da puta que pariu. Acabou. É isso. Cara, ninguém marcou o Bernal e ninguém marcou o Senna. Olha a tranquilidade que o Bernal cabeceia pra dar, olha a tranquilidade que o Senna tem pra finalizar, cara. Desculpa. A bola na área o tempo todo, né? Até eu vi alguns comentários aqui que a galera do chat falou, sem o Coutinho vocês vão sofrer muito. Cara, foi um jogo exatamente igual ao que o Vasco tá praticando. Cara, foi literalmente um jogo igual. O Vasco não consegue fazer absolutamente nada, absurdamente exposto, cruzando bola a esmo. O vídeo termina aqui, mas continua lá nos comentários. Agora eu quero saber sua opinião. Torcedor, comenta aí que eu vou ler todos. Seu like é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!